Irmãos, na oração inicial da missa de hoje, nós pedíamos ao Senhor que nos conceda a graça da verdadeira liberdade e da herança eterna. E no que consiste a verdadeira liberdade para o homem? E como adquirir, como alcançar a herança eterna que o Senhor prometeu para todos nós, que nele confiamos, que nele colocamos a nossa fé e a nossa esperança. O Senhor nos pede para nos abrirmos ao seu ensinamento, à sua palavra, à sua voz, à sua graça. E assim nós conseguimos compreender melhor então as leituras de hoje. Vejam a primeira leitura deste domingo, tirada do profeta Isaías. O profeta Isaías vem em nome de Deus, dirige uma palavra de encorajamento para aqueles que estavam com o coração enfraquecido, acovardado, aqueles que estavam dominados pelo medo, e anuncia então esta novidade, que a experiência confirma: quando o Senhor está presente, tudo se transforma. Quando o Senhor está presente, abrem-se os olhos dos cegos, descerram-se os ouvidos dos surdos, os coxos saltam como cervo. Portanto, vede, é vosso Deus que vem para vos salvar. Meus irmãos, a palavra do profeta Isaías é dirigida a um povo que estava sofrendo, um povo que estava experimentando a dor, o sofrimento, e a este povo o profeta dirige então a palavra de Deus. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo, é o vosso Deus que vem. Mas vejam, o sofrimento das pessoas muitas vezes nos impede de ver o Senhor, nos impede de ouvir a voz do Senhor. Todos nós sabemos muito bem, como dizia o profeta dirigia uma palavra usando também uma expressão, uma linguagem simbólica, a linguagem simbólica do deserto. O deserto na Bíblia evoca aqui neste contexto acontecimentos dramáticos, situações difíceis, solidão, que muitas vezes marcam a nossa vida, marcam a nossa trajetória. Meus irmãos, todos nós sabemos muito bem esses momentos difíceis pelos quais passamos, sofrimentos, provações, dores, solidão. Eu me lembro ainda quando era reitor do seminário, que diante das obrigações que eu tinha, certa vez um bispo me disse assim: não há pior solidão para um reitor quando ele tem que tomar uma decisão. E muitas vezes é isso que acontece também na família, no trabalho. Todos nós, quando temos que tomar uma decisão, a decisão é sempre uma atitude que se toma solitariamente. As pessoas te aconselham, as pessoas te apoiam, mas no momento em que você é quem tem que tomar a decisão, você está sozinho. E outros momentos de solidão que certamente nós experimentamos. A solidão nos momentos de decisão, a solidão diante das escolhas que temos que fazer, a solidão em meio a atitudes que tomamos, a opções que fazemos. Portanto, o deserto é uma realidade em que muitas vezes nós nos encontramos diante então de momentos difíceis, diante de situações difíceis, de acontecimentos dramáticos da vida, diante da solidão. É a aridez espiritual, como nós chamamos. E neste momento então, diante desta realidade, o Senhor dirige então a sua palavra. O deserto mais profundo é o coração humano. O deserto mais profundo que nós podemos experimentar é o coração humano. Sobretudo, quando diante do sofrimento,
diante da dor, diante da provação, diante da solidão, nós vamos perdendo a capacidade de ouvir, de falar, a capacidade de ver e, consequentemente, vamos perdendo a capacidade de nos comunicar. Claro que hoje talvez não seja tão fácil, ou melhor, hoje talvez seja menos difícil ser cego, ser mudo, ser surdo. Graças a Deus hoje existe já toda uma conscientização, existem políticas públicas, talvez ainda não tão, de certa forma, tão ainda assertivas, talvez não ainda tão concretas, mas existem já experiências, possibilidades. Nós também, de certa forma, hoje favorecemos para que melhore a situação de pessoas que trazem esta deficiência. Mas no tempo de Jesus, isso era quase que nada. Portanto, se já no tempo de Jesus era difícil, também hoje ainda há essa dificuldade, mas não podemos negar que alguém que não enxerga, que não ouve, que não fala, alguém que tenha dificuldade de se movimentar, certamente sofre muitas privações. E diante dessas realidades, o que mais lhe prejudica? A capacidade de se comunicar. Como deve ser difícil a gente não conseguir se comunicar, dizer aquilo que estamos sentindo, dizer aquilo que de certa forma também nós gostaríamos de dizer, e isso vai prejudicando o nosso relacionamento com as pessoas, nossa convivência. Isso vai também de certa forma nos afastando da comunidade, da sociedade. Pois bem, meus irmãos, quando se perde então essa capacidade de ouvir, de falar, de ver, consequentemente se perde a capacidade de se comunicar. E aí, quando nós voltamos para as leituras de hoje, diante do sofrimento, diante da provação, se vê então, diante dessas realidades, nós nos tornamos como que cegos, nos tornamos como que surdos, e consequentemente vai prejudicando a nossa capacidade de comunicação com Deus e com os irmãos. Então nos tornamos cegos, porque somos incapazes de ver a realidade. Fecham-se os ouvidos para não ouvir aquilo que a voz de Deus nos diz, não ouvir o brado de quem muitas vezes nos implora ajuda. Endurecemos o nosso coração na indiferença, no egoísmo. Quantas pessoas passam por determinados sofrimentos e vão se fechando de tal forma e perdendo essa capacidade de ouvir, de falar, de ver. Pois bem, o profeta então anuncia que tudo isso está destinado a mudar. A terra árida, diz o profeta, será irrigada. O deserto florirá. O deserto florirá. O coração, em meio à dor, ao sofrimento, vai experimentar a graça a partir da vinda do Senhor. É o vosso Deus, é o Deus que vem para vos salvar, vem para vos libertar. E quando o Senhor então vem, os que têm o coração lançados na dor, e aos que têm o coração lançado na dor, ele diz com toda a firmeza, com toda a autoridade: criai ânimo, não tenhais medo. Meus irmãos, nós não podemos nos deixar vencer pelos sofrimentos. Nós não podemos também nos equivocar e nos iludir a ponto de achar que podemos nos livrar de todos os sofrimentos. A verdadeira liberdade do homem não está em ser isento de toda a dor, de todo o sofrimento e de toda a provação. A verdadeira liberdade do homem está em ter a capacidade de, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à provação, saber ouvir, saber ver e falar, em nome de Deus. Portanto,
Não podemos nos deixar levar pela dor a ponto de nos esquecer que Deus nos torna capazes. Deus nos torna capazes de superar toda a dor, de superar todo o sofrimento. E aí vem o evangelho de hoje. Jesus cura um homem surdo que falava com dificuldade. E é interessante, importante considerar onde Jesus cura esse homem. De onde vinha esse homem? Da região da Decápole, uma região de mistura de sangues, mistura de religiões, mistura de crenças. A Decápole era gente que vinha de todo lado, estrangeiros. A Decápole era uma região em que existia muitos pagãos, uma região em que existia muita idolatria, se cultuavam muitos deuses estrangeiros, deuses que prometiam prosperidade, que prometiam curas. Portanto, esse homem não está à toa naquela região. Esse homem procura, de certa forma, a cura em algo que possa livrá-lo da sua surdez, que possa permiti-lo falar novamente com clareza, ou enxergar. Talvez ali também haviam cegos, paralíticos, possessos, etc. Meus irmãos, vejam só, nós também, muitas vezes, quando estamos atravessando por momentos difíceis, quando estamos passando por uma provação, nós também, quando estamos enfrentando uma doença, uma privação física, etc., a tendência que nós temos também é de buscar em muitos outros deuses a cura. Basta alguém falar que em determinado lugar, que em determinada circunstância, basta alguém dizer, ora, vai lá que tal pessoa cura, vai lá e faz tal coisa que a pessoa que lá está, ela pede para a gente fazer lá isso e aquilo, e você vai ver só, vai ser curado. E tem muita gente que vai. Tem muita gente que quando perde um ente querido, a saudade é tão grande, a dor é tão grande, que se disser, olha, vai lá que lá ele vai falar, lá você vai, a pessoa vai se comunicar, vá lá. E você que é católico, etc., que crê e que tem a sua fé totalmente diferente dessa, você vai, acaba indo, acaba se deixando levar pelo sofrimento. E tem muita gente, os charlatões da vida, que acabam se aproveitando da dor do outro, do sofrimento do outro, para justamente tirar vantagem sobre o outro. Cuidado, porque nos momentos difíceis são os momentos em que nós mais estamos vulneráveis. E na vulnerabilidade é justamente o momento em que as pessoas usam de nós e nós acabamos nos deixando usar e nos iludindo, e na verdade, ao invés de solucionar o problema, ao invés de sermos curados, pelo contrário, nós nos afundamos ainda mais, porque ali não está a verdadeira liberdade. Aquele homem surdo, mudo, em terra pagã, também sofria, e Jesus então se aproxima dele, comunica-se com ele, através de gestos, toca nele, impõe as mãos sobre ele, olha para ele, e depois então, imediatamente depois da palavra de Jesus, aquele homem é curado. Jesus dirige a ele uma palavra, efatá, ou éfata, que em aramaico quer dizer abre-te. Vejam que interessante que o evangelista São Marcos, ele mantém no evangelho a palavra no seu original, efatá, abre-te. Vejam, meus irmãos, Jesus não disse para ele, enxerga, fala, ouve, mas Jesus diz, abre-te, abre-te. Porque se a gente não se abre para o verdadeiro Deus, se a gente não se abre para a verdadeira fé em Deus, se a gente não se abre para o Senhor verdadeiramente, não tem como enxergar, mesmo que seja cego, mesmo que veja com os olhos, mesmo que você tenha visão,
você não voltará a enxergar. Se você não se abre, por mais que você tenha a visão, você ainda continua cego. Se você não se abre, por mais que você ouça, você ainda não ouve verdadeiramente aquilo que Deus tem a lhe dizer. Por mais que você tenha audição, você não ouve. Quantas vezes nós apenas ouvimos aquilo que queremos? É ou não é verdade? Tem gente que finge que está ouvindo, mas não está ouvindo. Não é isso que a gente diz? Ouve por um lado e solta por outro. A gente ouve muitas vezes aquilo que a gente quer ouvir, sobretudo aquilo que vem de encontro com a minha ideia, com as minhas convicções, com as minhas certezas. Se alguém traz uma palavra diferente, se alguém vem com uma palavra diferente, a gente fecha o ouvido, né? Portanto, vejam só, ver, ouvir, nem sempre é enxergar, nem sempre é de fato ouvir de fato a voz de Deus. Portanto, meus irmãos, para aquele homem, mais do que ver, era a necessidade de enxergar. Mais do que de fato não ser surdo, era a capacidade de ouvir. Por isso Jesus dirige esta palavra a ele: abre-te, abre-te, abre-te para Deus, abre-te para a graça, para que você possa de fato ouvir, para que você possa de fato anunciar a verdadeira palavra, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que está para além de toda dor e de todo sofrimento. Portanto, criai ânimo, coragem, é o vosso Deus que vem. Olha só o profeta, as promessas do profeta Isaías se cumprindo em Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, o finalzinho do Evangelho diz que, admirada, a multidão exclama: vejam, ele tem feito bem todas as coisas. Meus irmãos, não há dúvida de que nós só voltaremos a enxergar de verdade, a ouvir de verdade, se nós tivermos a capacidade de nos admirar diante das obras de Deus. Se nós tivermos a capacidade de, mesmo diante do sofrimento, sabermos enxergar para além do sofrimento a presença, a atuação de Deus na nossa vida. Vejam, ele tem feito bem todas as coisas. Que jamais o sofrimento tire de nós a capacidade de ver, que jamais o sofrimento tire de nós a capacidade de ouvir, que jamais o sofrimento tire de nós a capacidade de nos maravilharmos diante das obras de Deus. Que jamais nós deixemos de perceber que Deus continua presente, agindo em nosso meio, mesmo em meio a toda dor, mesmo em meio a toda provação. Este é o grande ensinamento do Evangelho de hoje. Abre-te, abre-te para Deus. Quanto mais fechado para Deus nós ficarmos, por mais que tenhamos todos os sentidos do corpo, dos órgãos, ver, ouvir, falar, andar, ainda assim estaremos na verdade como que cegos, surdos, mudos, paralíticos, paralisados, porque não conseguiremos perceber de fato a ação de Deus na nossa vida. Que Deus nos dê a graça então de nos maravilharmos diante das obras que Ele realiza em nós e através de nós, mesmo em meio a toda dor, mesmo em meio a todo sofrimento. Abramo-nos para Deus e procuremos desenvolver em nós essa capacidade. Deus nos torna capazes pela graça, se nós de fato nos dispusermos a ver, a ouvir e a falar aquilo que verdadeiramente Deus quer que nós o façamos. Assim seja. Amém.